A única coisa que se coloca entre um homem e o que ele quer da vida é, muitas vezes, apenas a vontade de tentar e a fé para acreditar que é possível. Richard Devos. Tudo o que você repete para si mesmo se torna sua verdade. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas as frases que você diz mentalmente todos os dias, aquelas que você nem percebe mais, estão dando direção para quem você vai se tornar. Hoje, eu quero te mostrar como usar as palavras certas, do jeito certo, para despertar o que existe de mais forte em você. Vou te entregar 12 afirmações que funcionam como chaves. Se você repetir cada uma com intenção pelos próximos 21 dias, vai sentir sua mente mais firme, sua visão mais clara e aquela sensação de desânimo perdendo espaço. Talvez você pense, mas isso funciona mesmo? E eu te devolvo outra pergunta. O que você tem a perder em tentar? Absolutamente nada. Mas se funcionar, e pode funcionar, você vai ganhar algo que não tem preço. Direção, força interior e um tipo de controle que não depende de ninguém além de você. Seus objetivos precisam ser tão claros que até uma criança de 6 anos possa entender facilmente. E é isso que você vai aprender a fazer a partir de agora. Vamos começar. 1. Eu sou capaz de alcançar tudo o que eu quero. Essa primeira frase não é só motivação. É resistência contra uma programação na sua cabeça que começou desde cedo. Quando você ouviu que sonhar alto era arrogância, que errar era fracasso, que sucesso era para os outros. Imagine uma águia criada entre galinhas. Ela cresce ciscando o chão, acreditando que voar é impossível. Não porque não tem asas, mas porque ninguém ao redor dela acreditava que fosse possível. Esse é o efeito do ambiente sobre a identidade, e é por isso que tantas pessoas subestimam a própria capacidade. Pessoas que desenvolvem uma mentalidade de crescimento não se definem pelas circunstâncias ou pelos fracassos. Elas se enxergam através do esforço, através da garra e da fé, que podem ter uma vida diferente. A questão nunca foi se você tem o que é preciso. A questão é, você está disposto a parar de repetir a mentira de que não é capaz? Porque o que você precisa já existe dentro de você, talvez adormecido, talvez coberto por camadas de medo, dúvida ou pressa de querer que as coisas aconteçam para ontem, mas está aí. E não é gritando que ele desperta, é indo. Um passo real, todos os dias, mesmo quando parece inútil. Você não precisa de um plano perfeito ou de permissão. Precisa começar com o que tem e agir com direção. Diga com firmeza, eu sou capaz. Eu estou construindo a vida que eu escolhi viver. Diga até o seu cérebro entender que isso não é um desejo solto, é uma decisão em andamento. Porque no final, você não se torna o que espera. Você se torna o que repete, o que insiste e o que acredita, mesmo quando ninguém mais acredita. 2. Hoje é o melhor dia para começar. A maioria das pessoas não falha por tentar e errar. Elas falham por esperar demais. Elas dizem, quando eu tiver mais tempo, quando as coisas se acalmarem, quando eu me sentir mais preparado. Como se o universo fosse um dia alinhar tudo perfeitamente só para dar o sinal verde. Mas o tal momento certo nunca chega, porque ele não existe fora de uma ilusão criada pelo medo. É fácil cair na armadilha da espera, mas enquanto você espera, a vida não espera com você, ela continua passando. A Universidade Dominican, na Califórnia, realizou um estudo com centenas de adultos e comprovou: pessoas que escrevem suas metas têm 42% mais chances de realizá-las do que aquelas que apenas pensam nelas. Isso porque escrevendo, você transforma a intenção em direção ativamente, compromete o coração e dá um comando claro para o corpo agir. Cabeça, coração e mão. Quando esses três se alinham, o movimento começa. Agora imagine um trem parado numa estação. Não importa o tamanho do percurso, o motor só ativa depois do primeiro movimento. Um pequeno avanço é o que tira você da inércia, e a inércia é o maior ladrão de sonhos que existe. Você não precisa fazer tudo hoje, mas precisa fazer algo hoje. Anote sua meta, fale ela em voz alta. Prove para sua mente que isso não é mais uma promessa vazia. Hoje é o melhor dia para começar. Muitas vezes colocamos nossas vidas lá na frente. Eu vou ser calmo quando estiver na liderança. Eu vou fazer mais quando ganhar mais dinheiro. Eu vou ser uma pessoa incrível quando aquela pessoa especial aparecer. Mas nada disso acontece se você não começa agora. Hoje é o único dia que você tem nas mãos. Se seu sonho é ter um relacionamento, ganhar mais dinheiro, alcançar paz interior,
Não importa qual seja sua meta, transforme-a em algo concreto. Escreva no seu celular, no seu grupo do WhatsApp ou aqui nos comentários, porque sonho que não vira meta escrita, vira frustração silenciosa, e o tempo não perdoa quem deixa a própria vida para depois. 3. Sou grato por tudo o que tenho. A gratidão funciona como um imã. Quando você a pratica, atrai o que é bom, útil e leve. Mas quando vive preso na escassez, reclamando, se comparando, alimentando raiva e insatisfação, esse mesmo imã se inverte e começa a puxar para perto tudo o que é pesado, como frustração, cansaço e desânimo. Brian Tracy diz: a qualidade da sua vida é determinada por como você se sente, momento a momento. E é exatamente por isso que um dos objetivos mais importantes é manter o pensamento focado no que você quer criar, não no que você teme perder. Agora, se você é cético ou já está cansado de ouvir sobre gratidão, faça um teste. Pegue uma plantinha qualquer da sua casa e durante uma semana, em vez de cuidar dela com carinho, descarregue nela críticas, reclamações, raiva e xingamentos. Ela vai absorver tudo em silêncio e o resultado não vai ser bonito. A folha começa a secar, o caule perde firmeza, e sem que você perceba, aquilo que poderia florescer morre devagar. Não por falta de água, mas por excesso de negatividade. É isso que acontece com a sua vida. Mesmo que de forma mais lenta, mesmo que você não perceba, tudo que está ao seu redor sente o que você emite. Pessoas, projetos, oportunidades, tudo responde à frequência que você escolhe manter. Então, antes de sair buscando milagres, ajuste o seu campo e comece a declarar: sou grato por tudo o que tenho e tudo o que sou. Porque a gratidão não é só um gesto bonito, é realinhar sua energia com aquilo que você quer manter vivo. Agradecer é o primeiro passo para parar de sabotar o que já está funcionando e começar a atrair o que você realmente quer viver. 4. Todo dia é uma nova oportunidade para melhorar. Cada ação que realizo hoje me leva um passo mais perto do sucesso que quero viver. Mesmo os passos pequenos somam, por isso agir é tão poderoso. Porque isso te lembra que não importa o que tenha acontecido até aqui. Hoje você tem uma nova chance. Não importa quantos erros você já cometeu, quantas vezes falhou ou quantas oportunidades desperdiçou. A cada manhã, a vida te entrega um papel em branco. Você não pode apagar o que foi escrito ontem, mas pode escolher o que vai escrever hoje. Cabe a você transformar essa chance em algo concreto. Sua vida não precisa repetir os mesmos dias, os mesmos erros, os mesmos ciclos. Por mais difícil hoje que pareça mudar na sua cabeça, ainda é possível. E é aqui que mora a sua maior liberdade. Não importa quantos passos errados você deu, um único passo certo já é o suficiente para mudar de direção. Pensa em uma máquina antiga, daquelas que ficaram paradas por anos. Ela não volta a funcionar de uma vez. Primeiro ela range, hesita e faz força. Mas se você continua girando a alavanca, ela responde. E de repente começa a andar com a força que parecia perdida. Você é essa máquina e o movimento começa com um gesto. Nietzsche escreveu: não é a intensidade dos grandes esforços que constrói um homem, mas a constância de um propósito. Então esqueça a pressa de mudar tudo de uma vez. Mire no propósito e escolha continuar. Hoje, amanhã e depois, até que o que parecia impossível se torne parte da sua rotina. Todo dia carrega a semente de uma nova realidade. E quando você muda o jeito de olhar, muda também o que começa a florescer. Mesmo os dias difíceis trazem lições escondidas, por isso hoje eu escolho ver o que há de útil em cada situação. Tudo na vida se transforma em oportunidade. E é assim que se constrói uma vida com sentido. Passo por passo, escolha por escolha, com os olhos abertos para o que ainda pode dar certo. 5. Meus pensamentos são poderosos e minhas ações são decisivas. Não existe conquista que comece do lado de fora. Toda revolução, toda virada de página que já mudou o rumo da história, começou primeiro na mente de alguém. Foi uma ideia persistente que cresceu até se tornar incontrolável. Pensamentos são sementes, mas a semente que não encontra ação para sustentá-la, apodrece na terra. E pior, pode até envenenar o solo da própria confiança. E é exatamente aí que a maioria para, sonha, planeja, fala bonito, mas trava na hora de fazer. A mente cria, mas são os pés que constroem.
Quem transforma a própria vida não é quem pensa mais alto, é quem repete os passos certos, mesmo quando ninguém está aplaudindo. A diferença entre imaginar e realizar cabe em 3 movimentos: clareza no que pensa, firmeza no que faz, disciplina no que repete. Sua mente é a ferramenta mais afiada que você tem. O que você acredita sobre si mesmo não só define o que você tenta, define o que você suporta, o que você constrói e o que você permite abandonar. E o que você faz com o seu tempo desenha o contorno exato da sua vida. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, escreveu: "Tudo pode ser tirado de um homem, menos uma coisa, a liberdade de escolher a atitude com que enfrenta qualquer situação." Você não precisa mais só imaginar uma vida melhor. Você pode começar a construí-la. Decida que hoje você vai agir como quem já entendeu que pensamento sem ação é só barulho, mas pensamento com ação é revolução. 6. Dentro de mim existe tudo o que preciso para superar qualquer desafio. Não é o tamanho do obstáculo que define o resultado, é o que você faz com ele. A vida vai colocar pedras no caminho, isso é certo. Mas o que poucos percebem é que cada pedra carrega uma escolha. Ela pode virar um muro ou virar um degrau. É você quem decide como vai usar o que aparece no caminho. Você vai enfrentar dias difíceis, momentos em que tudo parece confuso, pesado, fora de controle. Vão surgir problemas que à primeira vista parecem sem solução. Mas antes de se desesperar, lembre-se, a solução pode ainda não estar fora de você, mas a capacidade de encontrá-la já está dentro. Você carrega criatividade para ver o que ninguém viu, persistência para continuar quando os outros param, e inteligência para adaptar, transformar e reconstruir. Isso não é sorte, é treino. A mente tenta dizer que você não consegue, mas a verdade é que você já superou coisas que um dia pareciam impossíveis e está aqui, mais forte do que antes. O que te trouxe até aqui não foi uma vida fácil, ou a ausência de dificuldade. Foi a decisão de continuar mesmo com medo, mesmo sem saber exatamente como e mesmo cansado. Nada pode te parar se você decidir que não vai parar, porque a força que realmente move alguém não está no que ele tem, está no que ele escolhe fazer com o que tem. As mudanças ao redor, os sinais da natureza, as novas folhas nas árvores depois de um inverno duro, tudo isso está dizendo a mesma coisa. Ainda é tempo de crescer e você está pronto. 7. Eu sou 100% responsável pela minha vida. Essa afirmação assusta, mas também liberta. Porque enquanto você acreditar que alguém lá fora tem o poder de decidir o rumo da sua história, vai continuar esperando aprovação, sorte ou resgate. Mas a verdade é uma só. Ninguém vai viver por você. Imagine um navio à deriva. O mar está agitado, o vento sopra forte e a tripulação está em pânico. Mas o capitão, ele sumiu. É assim que muita gente vive, como passageira da própria vida, esperando que o mar se acalme ou que alguém apareça para assumir o leme. Só que o tempo passa, e quanto mais você espera, mais se afasta do lugar onde queria chegar. Pessoas que mudam de verdade têm um ponto de virada, um instante brutal de consciência, onde elas dizem: chega, eu assumo daqui. É isso que a neurociência chama de autonomia consciente. Quando você entende que não pode controlar o mundo, mas pode controlar o seu posicionamento diante dele. Pensamentos, escolhas, hábitos, tudo isso está na sua mão. E o que está na sua mão pode ser mudado. Mas antes disso, você precisa tirar a máscara, aquela que você criou para agradar seus pais, seus amigos e seu cônjuge. A máscara que você veste todos os dias para parecer funcional, mesmo quando sente que está morrendo por dentro. Lembra do que te fazia sentir vivo quando era criança? Daquilo que te fazia perder a noção do tempo? É isso que você precisa resgatar, não para viver no passado, mas para lembrar quem você era antes do mundo te dizer quem você devia ser. Então pare de esperar o cenário ideal, pare de se explicar, de se diminuir, de se justificar. Assuma o leme, escolha com intenção e diga para si mesmo: eu sou o autor da minha história, e a partir de agora, eu escrevo cada página com coragem. Porque quem espera é comandado, mas quem assume cria caminho até onde parecia não haver saída. 8. Fechei a conta com o meu passado. Sabe aquela sensação de estar dentro de um metrô que anda, mas nunca chega? As portas se abrem, as estações passam, mas você continua ali, girando no mesmo trajeto. É assim que viver no passado te paralisa. Você se move, mas não progride. Muita gente não percebe,
mas repete a mesma dor como quem pega sempre a mesma linha. Mesmo destino, mesmo desconforto, mesmas justificativas. Se eu tivesse feito diferente, se aquela pessoa não tivesse me traído, se eu não tivesse errado, mas o tempo não volta, e o que não volta precisa ser liberado. Existe um momento em que você precisa apertar o botão de emergência e descer. Olhar para si e dizer, isso já acabou, eu posso continuar preso nesse circuito, ou posso pegar um novo caminho. A ciência mostra que essa mudança não é só emocional, ela é neurológica. Estudos da Universidade de Harvard revelam que o cérebro é plástico, ele se reconfigura conforme o foco. Quando você para de alimentar lembranças negativas e começa a reforçar imagens de futuro, novas conexões são criadas. Você literalmente constrói um novo padrão interno. Então, feche essa conta. Não ignore o que viveu, mas entenda que isso já foi pago com lágrimas, noites mal dormidas e tentativas silenciosas de seguir em frente. Agora é hora de agir diferente. Repita com clareza. Eu libero o que ficou para trás e concentro minha energia na vida que estou construindo agora. Porque você não é um vagão preso no trilho da culpa. Você é quem decide quando e para onde ir. E o destino muda no momento exato em que você escolhe mudar a direção. 9. Meu potencial é ilimitado, e todos os dias eu avanço com disciplina e foco nos meus sonhos. Pessoas comuns alcançam feitos extraordinários, não porque nasceram prontas, mas porque se recusaram a parar no meio do caminho. Sabe aqueles arranha-céus que parecem desafiar a gravidade? O que pouca gente nota é que antes de tocarem o céu, eles mergulharam no subsolo. Durante semanas ou até meses, o que se constrói é o que ninguém enxerga, a fundação. Do lado de fora tudo parece parado, mas por dentro o essencial está sendo fixado, centímetro por centímetro. É assim que seu progresso acontece. Talvez ninguém perceba e até digam que você não saiu do lugar, mas só você sabe o que tem sustentado em silêncio. Os dias em que quase desabou, mas respirou fundo e se manteve firme. As escolhas difíceis que teve que fazer e as batalhas travadas dentro da sua mente enquanto o mundo seguia distraído. Angela Duckworth, pesquisadora da Universidade da Pensilvânia, estudou atletas de elite, empresários e artistas, e concluiu que os mais bem-sucedidos não eram os mais brilhantes, eram os que conseguiam continuar, mesmo quando a emoção dizia para parar. Ela chamou isso de grit, uma mistura de paixão com resistência emocional de longo prazo. É por isso que genialidade sem consistência vira pó, mas disciplina, mesmo no silêncio, constrói catedrais. Então, em vez de buscar sinais externos, comece a reparar no que já está mudando dentro de você. O modo como você reage ao cansaço, o tipo de escolha que você repete, o quanto sua visão já não depende mais da opinião alheia. Então diga para si mesmo, eu avanço todos os dias, minha disciplina mostra quem eu estou me tornando. E essa certeza dentro de você que cria uma nova realidade. 10. Eu sou uma pessoa de ação. Ninguém escala uma montanha dando saltos. Quem tenta isso desiste no segundo pulo. Montanhas se vencem com pequenos apoios, firmeza no pé, equilíbrio na mão, foco no próximo ponto, sempre no próximo, não no cume. Quem olha só para o topo perde o passo, enquanto quem respeita o passo chega no topo. É assim que sua mente funciona. Ela não responde bem a promessas enormes e vagas, mas responde com força a movimentos pequenos e constantes. É o que os neurocientistas chamam de recompensa comportamental de curto alcance. Você se sente mais confiante quando cumpre algo pequeno, e esse pequeno movimento gera o próximo movimento. Essa é a diferença entre quem avança e quem se sabota inconscientemente. Quem avança tem metas quebradas, e quem se sabota quer tudo de uma vez, mas não sustenta nem o começo. Se você quer chegar longe, não pense no fim agora. Pense no hoje, no que está ao seu alcance, no que já pode ser feito agora, sem precisar de permissão, coragem absoluta ou clima perfeito. Repita isso. Eu sou uma pessoa de ação. Hoje eu me aproximo, mesmo que seja por um passo. Porque cada passo pequeno é a construção da sua identidade. E lembre-se, não é o tamanho do passo que muda sua vida, mas a direção que ele aponta. Cada passo honesto, ainda que imperfeito, afirma quem você está decidindo ser. E no fim das contas, não é a velocidade que constrói uma jornada sólida, é a constância de quem não para de andar. 11. Eu tenho o controle total da minha mente e emoções.
Já tentou domar um cavalo selvagem? Ele não obedece na força. Ele responde à presença firme, consistente e centrada. Sua mente funciona do mesmo jeito. Pensamentos correm livres, emoções disparam, e se você não aprende a segurar as rédeas, acaba sendo arrastado pelas circunstâncias, pelas críticas, pelas variações do mundo, como alguém correndo atrás de algo que não escolheu e sendo levado para um destino que não decidiu. Mas há um ponto que nunca muda: a maneira como você reage, e esse ponto é seu. A neurociência chama isso de autonomia emocional, a capacidade de perceber o que sente, sem ser dominado por isso. Pessoas que desenvolvem essa habilidade têm mais foco, menos ansiedade e maior resiliência em ambientes instáveis. Elas não esperam que o mundo melhore para seguir em frente, elas criam estabilidade por dentro. É como Sêneca dizia: você não controla o vento, mas pode ajustar as velas. Em poucas palavras, você não escolhe o que acontece com você, mas escolhe como responde. E essa escolha diária constrói quem você se torna. Então diga para si mesmo: eu tenho o controle da minha mente e das minhas emoções, e hoje eu tenho clareza para agir. Não se trata de bloquear sentimentos, mas de não deixar que eles assumam o volante. A mente é um cavalo potente, mas quem define a direção ainda é você. Não viva como se isso não fosse possível. Acredite que você tem essa capacidade. Treine isso dentro de você todos os dias, e à medida que sua habilidade se tornar mais forte, sua visão clareia e suas decisões acompanham essa eficácia. 12. Não há limites para o que posso alcançar. Afirmações são comandos que você dá ao seu sistema nervoso todos os dias. E quando você repete uma ideia com frequência e emoção, seu cérebro começa a tratá-la como realidade. Isso quer dizer que toda vez que você afirma que é capaz, que é forte, que é determinado, você não está apenas falando, você está reconfigurando padrões mentais antigos, derrubando crenças que nunca foram suas e plantando novas raízes onde antes só havia medo ou dúvida. Mas isso não acontece da boca para fora. Só tem poder quando palavra e atitude andam juntas. Quando você levanta da cama, age de acordo com aquilo que declarou. Quando repete com a intenção de se transformar e não de se iludir. E é por isso que essa afirmação fecha tudo. Não há limites para o que posso alcançar. Porque ela não fala só de querer. Ela fala de escolher e decidir assumir o controle da sua própria história. Lembra do elefante de circo? Quando ainda é filhote, ele é amarrado com uma corda fina. Ele tenta se soltar, mas não consegue. Depois de tantas tentativas frustradas, ele desiste. Anos depois, mesmo adulto e forte o suficiente para arrebentar qualquer amarra, ele continua parado. Não porque está preso, mas porque foi condicionado a acreditar que não pode. Você também foi condicionado. Condicionado a pensar pequeno, a duvidar de si mesmo, a acreditar que sucesso tem limite, que o seu lugar é menor, que você precisa de sorte, de aval, de sinal verde. Mas agora você sabe, tudo isso era só uma corda frouxa. É aqui que você se autoriza, onde você rompe com a vergonha, com o medo do fracasso, com a sensação de não ser suficiente. Quando seu cérebro entende, seu corpo automaticamente segue. Mas nesse processo, é você quem precisa liderar. Por isso diga com intenção: não há limites para o que posso alcançar. Espero que esse vídeo tenha contribuído para a sua vida e que esse progresso hoje seja apenas o começo da sua nova história. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para nos vermos nos próximos vídeos. Obrigado por assistir.